Fala galera linda do meu primeiro ano, estamos aqui para continuar nossas aulas sobre ecologia e hoje a gente vai trabalhar com os biotipos de um ecossistema. O que significa isso, Wellington? Significa que eu vou olhar para dentro do ecossistema e ver quais são os tipos de seres vivos que vivem lá. Mas eu não vou trabalhar com uma espécie, com outra espécie de coisa bem específica. Nós vamos pensar no papel biológico que esse organismo desempenha e qual é o tipo de característica que ele tem dentro desse enquadramento de biotipo que nós encontramos dentro de um ecossistema. E nessa categoria, galera, nós vamos começar aqui pelos organismos conhecidos como produtores. O que vem a ser um organismo produtor? O organismo produtor é todo organismo que dentro do ecossistema é capaz de produzir matéria orgânica. Então é ele quem produz matéria orgânica que é disponibilizada ao longo de toda a cadeia alimentar. Justamente por isso, nós temos aí no primeiro item dos produtores, falando que ele sempre será o primeiro nível trófico de qualquer cadeia alimentar, porque é através do organismo produtor que a energia do meio entra no ecossistema. A gente pode usar uma classificação bem ensino fundamental, aí de quando você estava lá na terceira série do ensino fundamental, que é a mesma coisa que eu dizer que o organismo produtor, que é um organismo autótrofo, seja aquele organismo que produz seu próprio alimento. Eu não gosto muito dessa maneira de dizer isso, mas entenda que esse produzir o seu próprio alimento significa sintetizar ou produzir matéria orgânica para a disponibilização ao longo da cadeia alimentar. Para eles produzirem matéria orgânica, galera, eles vão ter que obter energia de algum lugar. Nós temos duas categorias, portanto, em relação à origem da energia para a produção de energia. Dessa maneira, nós temos os organismos que são fotossintetizantes e os organismos que são quimiosintetizantes. Vamos ver a diferença que existe entre esses dois. Então, no organismo fotossintetizante, que é o mais conhecido de todo mundo, é aquele organismo que utiliza energia solar, da luz solar, que fique claro isso, é a energia luminosa. Eu digo energia solar porque lá na floresta amazônica ninguém vai com a lanterninha, para iluminar a árvore para ela fazer fotossíntese. Então, dessa maneira, ela utilizando a energia da luz solar, ela consegue fixar carbono e produzir os seus compostos orgânicos. Então, nós temos aí os organismos que são fotossintetizantes. Tá aqui um esqueminha também bem simples, tá certo, galera? Onde nós temos a energia da luz solar entrando no organismo que é clorofilado. Aí uma premissa para fazer fotossíntese é ter a molécula de clorofila. No caso das plantas, essa molécula de clorofila fica dentro do cloroplasto, mas isso não é regra, tá? Precisa de gás carbônico absorvido da atmosfera ou gás carbônico proveniente do seu próprio processo de respiração celular e água, de modo geral, absorvida pela raiz. Eu digo de modo geral porque tem algumas plantas que absorvem água de maneira um pouco diferente. Nisso, o que ela produz, galera? Ela produz glicose. Olha aqui, um carboidrato, um monossacarídeo de 6 carbonos, que ela vai utilizar para o seu metabolismo. E o oxigênio, que é um resíduo gerado na fotossíntese, num processo chamado fotólise da água, que ele pode ser liberado para a atmosfera ou ele pode ser usado pela própria planta para o seu metabolismo de respiração celular. Se você ouviu aquela história do passado que planta faz fotossíntese de dia e respira à noite, galera, esquece, isso não existe. Tá? A planta faz fotossíntese de dia, é claro, porque ela depende de luz, mas ela respira 24 horas por dia. Não vai morrer, é tipo você vai brincar de roxinho, vai morrer, galera. Bom, os organismos quimiosintetizantes, eles vão obter energia de reações inorgânicas. Então percebam que a reação química é uma reação inorgânica e essa reação inorgânica que ele, enquanto organismo, realiza, libera energia para ele produzir matéria orgânica. Então temos aqui um exemplo, uma substância inorgânica que é oxidada nos seus subprodutos. Isso libera energia para o organismo fixar carbono com água e produzindo moléculas orgânicas. Nós temos aqui o principal representante dos organismos quimiosintetizantes,
que são os micro-organismos, especificamente algumas bactérias, tá bom? Agora a gente vai para a segunda categoria de biotipos do ecossistema, que são os consumidores. Consumidor é todo organismo que não é capaz de sintetizar a própria matéria orgânica, então dessa maneira ele tem que se alimentar. São os animais, é quem come. Eu sou consumidor, vocês são consumidores, tá certo? Então nós somos todos organismos heterotróficos, né? Não produzimos nosso próprio alimento. Então nós precisamos obter esse alimento, a gente precisa comer, tá certo? Que delicinha, né? Imagina se nós fôssemos fotossintetizantes. Quer dar um rolê, levar o crush ou a crush para um rolê e vai tomar sol, né? Para fazer fotossíntese. Muito melhor um restaurantinho, chiquininho, depois da pandemia, não se esqueça disso. Nós temos aí diversos tipos de consumidores, que nós dizemos os consumidores primários, que são aqueles que se alimentam diretamente dos produtores, né? Os consumidores secundários e terciários, que se alimentam de outros consumidores. Nós temos um exemplo aqui, o leãozinho comendo, sei lá, um animal aí, tá certo? E nós temos aqui também são consumidores, mas são os detritívoros, que são aqueles animais que se alimentam de outros animais em decomposição. Então nós temos aqui o urubu como um representante desses aí. E finalmente, para fechar, nós temos os decompositores, que são aqueles organismos que vão utilizar a matéria orgânica para o seu metabolismo e geram como resíduo a matéria inorgânica. Eles são os grandes responsáveis, portanto, pela reciclagem das matérias, do material, da matéria que existe no ecossistema. Então, por exemplo, eu sou matéria orgânica, você é matéria orgânica. Um dia a gente vai morrer. Ou esse dia, que é quando, né, espero que demore muito tempo, né, espero que você não esteja desejando a minha morte, tá? Nós seremos decompostos por esses organismos decompositores, que são fungos e bactérias, de modo geral, né, e vão nos transformar novamente em matéria inorgânica, disponibilizando dessa maneira os nutrientes que estão fixos em nós de volta para o ecossistema, onde os organismos produtores vão absorver, produzindo matéria orgânica e assim vai. Por isso nós temos aqui a ciclagem de nutrientes no ambiente. Olha lá, um cogumelozinho é um decompositor. Tá? Diante disso, galera, a gente chega aqui ao conceito de cadeia alimentar, tá bom, lindinho? Onde nós temos aqui os organismos que são produtores, portanto, que transferem energia para os consumidores primários, que transferem para os consumidores secundários e que transferem para os terciários e assim sucessivamente. Nós temos, portanto, o primeiro nível trófico, que é o do produtor, o segundo nível trófico, que é o de consumidor primário, terceiro nível trófico, quarto nível trófico. Percebam uma coisa, que os decompositores são os únicos organismos que conseguem obter energia de qualquer nível trófico, tá? Afinal de contas, todos esses organismos aqui podem morrer e eles podem decompor qualquer um desses organismos. Belezinha, galera? Muito bem. Então, na próxima aula, o senhor aguarde aí, né? Nós vamos dar continuidade as questões que envolvem a transferência de matéria e energia ao longo do ecossistema. Beijo, abraço, até mais!